Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso canal, ao canal dos Tarefeiros. Eu sou Dorotea Ruiz, trabalhadora da casa, e como fazemos todas as sextas-feiras, vamos falar um pouquinho da vida, dos nossos sentimentos. Vamos ter alguns momentos de reflexão dentro do espiritismo, dentro da psicologia, né? E quero lembrar a você que a nossa casa já está funcionando. É só você dar uma ligadinha, os telefones estão na tela aqui, que é o 2605-6865, 2606-6220. Liga lá, agenda seu trabalho, seu tratamento. Estamos tomando todas as devidas precauções, tá, minha gente? Então que você fique tranquilo e sinta-se seguro na nossa casa, como sempre. Bom, hoje eu vou falar de uma coisa, de alguns sentimentos, né? Que todos nós carregamos e muitas vezes não sabemos lidar com essa coisa, esses sentimentos que vêm de repente na nossa mente. Eu gostaria de falar com vocês hoje das saudades, né? Você já sentiu saudade? Ai, tô com saudade, né? Quantas vezes nós temos lembranças de determinadas épocas da nossa vida, que dá aquela coisa da nostalgia, né? Então, vamos pensar junto como que acontece isso e como que nós podemos, de certa forma, tentar resolver esse sentimento. Porque saudade, lembrança, nostalgia, né? Principalmente a saudade, né? Que é um substantivo abstrato que só existe na língua portuguesa. Você sabia disso? É só o brasileiro que fala disso, assim. Então, saudade, lembrança, nostalgia é um conjunto de sentimentos que nessa mistura de sentimentos, eles são causados pela distância do tempo que foi, né? Tô com saudades do tempo da minha infância, tô com saudades do meu marido que desencarnou, tô com saudades do meu pai, né? Ou seja, né, um conjunto de sentimentos, essa mistura que você sente uma distância do que já foi, uma ausência de alguma coisa que aconteceu ou ausência de alguém. Ou seja, você sente falta muitas vezes quando você olha para o seu passado. Ou então você fala assim: eu não gostaria de me lembrar do meu passado. Eu tive uma infância horrorosa, tive muitos traumas, muitos problemas, né? Eu não quero nem lembrar. E ao passo que tem aqueles outros, né? Aquelas outras lembranças de alguém, de situações boas que você viveu, né? E se a gente começar a observar esses sentimentos, saudade, lembrança, nostalgia, ela sempre vem acompanhada daquilo que nós chamamos de solidão. E é nesse instante que vem para você um estado de sofrimento. Pode demorar minutos, segundos, horas, dias. Então tem gente que fala assim: não tem remédio a minha saudade, as minhas lembranças, né? E eu me sinto, a gente percebe muito na Casa dos Tarefeiros, quando nós vamos fazer anamnese das pessoas, né? Que elas chegam, fazer entrevista, o que está acontecendo, o que está sentindo. Então a gente percebe que é um sentimento que traz agonia. Porque são situações que nós vivemos que quando você encara de uma maneira negativa, ela deixou tanta marca que sempre vai te entristecendo quando você se lembra disso. É uma coisa, né? Para você ver. Então,
Essas sensações que nós temos, saudade, de lembrança, de nostalgia, funciona como uma herança que a gente carrega, que está aliada aos nossos instintos. E elas trazem emoções que foram e são significativas para nós. E ninguém está isento disso, porque todo mundo vai sentir isso um dia. Você pode até sentir assim, uma lembrança que te dê prazer. Olha, eu lembrei de uma viagem, uma vez eu me reuni com os amigos, então isso vai te dar uma alegria ou prazer. Mas tem aquela saudade, aquela lembrança, aquela nostalgia tão negativa que te leva a um desequilíbrio profundo e que te dá uma desordenada no nosso instinto interior, do nosso sentimento, que a maioria das vezes impede que a gente cresça. Então vamos lá. Muitas vezes nós lembramos de acontecimentos felizes, né? Que você ri muito, dá muita risada. Olha, aconteceu isso, porque eu caí, porque foi assim, porque foi assado, né? Então, você dá muita risada, ou então você se lembra quando nasceu o seu filho, lembra? Olha que emoção, aquela coisa toda. E você fica bem, você fica leve. Às vezes a gente se lembra, toca uma música, a gente se lembra automaticamente do passado. Ou a gente vai para a infância, ou a gente vai para a adolescência, né? É ou não é? Você fala, olha, na minha infância, que nem se eu falar para você, se eu cantar para você a música roda, 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 pé, 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 você vai se lembrar de quando você era criança. Ou então, quando você tem os seus 15, 16 anos, você achava que você podia tudo, lembra? Ai, que bobinho que você era, tua adolescência, lembra que você tinha aquelas paixões todas, né? A gente dá risada hoje. O que é isso? É um sentimento de harmonia, é saudável, porque é uma coisa que você cultiva e te traz uma boa vibração, te traz entusiasmo, aceitação do fato que ocorreu, né? Isso é bom para o nosso desenvolvimento, isso é maravilhoso, porque a gente está direcionando para uma coisa boa, é um cultivo de bons sentimentos, sentimentos gostosos, que a gente, como eu posso dizer para você, aumenta até a tua capacidade de você resistir os fatos do nosso dia a dia que é tão corrido, né? Às vezes você está meio chateado, escuta uma música, você se anima e você passa e você deixa esse desânimo e se torna alegre, que te deu um gás, te deu uma energia nova. Ao passo que, se você sente saudades, lembranças, fica nesses estados de nostalgia, e você lembra de alguma coisa, algum fato, alguma pessoa, alguma situação que te dá uma baixa energética, que você tem a sensação de abandono. Ai, meu pai morreu, minha mãe morreu, meu filho morreu, meu marido morreu, e você se sente abandonado. Você fica inseguro. Te dá aquele vazio, parece aquele vazio existencial. Te traz uma angústia, você parece que você está com medo de viver. Você fica depressivo, daí você fica ansioso, daí ninguém te aguenta, você sabe como é que é, né? O que é isso? É um padrão do fato ocorrido, que através desse sentimento que você, aquela coisa que você sentiu naquele momento, dessa perda, dessa situação horrorosa, então o sentimento você está carregando e a vida te convoca, meu amigo, minha amiga, para que você reflita profundamente
e que você comece a compreender o teu estado mental, para que você possa se harmonizar com os teus dias atuais. Porque você fica lembrando do passado, você cria uma desarmonia tão grande, tão generalizada, que você começa a ficar doente da tua alma. É como se fosse uma moléstia que toda hora vem e vai criando força. Sabe, não basta a gente apenas acreditar que somos seres imortais, que a nossa alma é imortal. Não basta só a gente acreditar que a gente tem um mundo físico e um mundo espiritual. Nós deveremos entender por que estamos tendo esses sentimentos. E é nesse instante que nós deveremos elevar os nossos corações. Porque quando você entra nesse processo de abandono, insegurança, vazio, ansiedade, angústia, medo, vontade de morrer, vou morrer de saudades, eu não vou conseguir viver. É nesse momento que você tem que dissipar as trevas que você está deixando que venha para a tua existência. Então nós temos que lutar muito, muito, muito para que a gente possa se libertar dessas dores. Quando nós temos muitas saudades de quem já partiu, de quem já desencarnou, de pessoas que nos abandonaram. Ai, quantos relacionamentos que foram interrompidos porque a pessoa não quis mais, ou que você brigou em família, você não conversa com seu irmão, você não conversa com sua irmã, brigou com o filho, ou então, meus filhos eram maravilhosos e pequenos, agora eles cresceram, eles foram levar a vida deles e eu me sinto abandonada. Ou então uma situação, nossa, no passado eu tenho uma situação financeira bacana, eu podia, depois, olha, me roubaram, eu fali. Ou então tem aquela situação, poxa, eu tô ficando velha, tô ficando velho. Sabe, na minha juventude eu fazia isso, na minha juventude eu era bonito, eu era viril, né? Principalmente os homens, né? Mas eu acredito que as mulheres têm mais problemas do que os homens. Porque a mulher, geralmente, é muito difícil uma mulher aceitar que ela está perdendo essa beleza física. Mas ela está tendo outras coisas. Então tem gente que não aceita ficar mais velho. Ele só sente saudade da juventude e quer sair fazendo o que não fez na juventude, vai se atropelar e não vai dar certo. São essas emoções desordenadas que vai dar para todos nós diferentes processos psicopatológicos. Porque são descontroles da nossa emoção. São transtornos da mente que vão se refletir nos nossos comportamentos. E a gente vai ficando alienado. Porque todos esses comportamentos, essa alienação, eles têm raízes. Se você cresceu, se você na sua infância teve um lar desajustado, é mais fácil ainda de você ser pego por essas circunstâncias. Vamos lá. Olha, na minha infância, o meu pai queria que eu fizesse tudo na hora, minha mãe, o meu pai, a minha mãe falava assim, não, você tem que ser ambicioso, menino, menina, você tem que fazer as coisas. Ou se você teve pais dominadores, você vai, por que você vai, isso, aquilo, sabe? Então,
nós convivemos a nossa infância com as pessoas certas para o nosso desenvolvimento. Só que as pessoas certas, elas também tinham maneiras de ser. Então nós assistimos o ambicioso, o autodominador. Quem não teve uma avó, uma mãe que é vitimista? Ai, filha, você tem que me ajudar, você vai me matar se você fizer isso. Todo mundo teve. Por quê? Eles eram pessoas que não se amavam. E eles eram incapazes de amar. Nós tivemos pessoas, eu atendo muitas pessoas e elas cresceram em lares que só viviam de aparências. Ai, o que os outros vão falar, o que os outros vão pensar da gente? Fica quieto, você tem que ser assim, você tem que ser a mocinha bonitinha, educada. E você tem que ser o menino machão. Então, isso não é a realidade. Muitos acreditam até hoje que se você não tiver as coisas, você não vai se dar bem na vida. Que todos valem pelo que possuem. Então, você foi vivendo, foi crescendo, né? Todos nós estamos sempre, o espírito, e nós, seres encarnados, estamos sempre na fase de desenvolvimento, aprendendo a dominar as nossas emoções, expressões que são fortes, pelo que a gente assistiu e pelo que você sente hoje. É a maneira que você aprendeu, você está sentindo hoje. E você não consegue largar. Porque essas emoções, quando se transformam em emoções muito fortes, negativamente, você tem que entender que toda harmonia e desarmonia, elas procedem do psiquismo. O que é o psiquismo? É o campo que a gente desenvolve os nossos desequilíbrios ou equilíbrios. E quando entramos em desequilíbrio, consequentemente, isso é uma distonia que vai prejudicar você na maneira que você é com você e na maneira que você vê o mundo e que você se comporta no mundo. Então, veja bem, quando uma criança mimada, birrenta, quer alguma coisa, ela grita, ela chora, ela briga, ela faz aquele... Você já viu aquelas crianças? Você já foi no supermercado que a mãe fala, não vou comprar isso? A gente já assistiu, né? E a criança se joga no chão e grita e quer bater e fica agressiva. Nós fazemos isso ainda, inconscientemente, mas nós fazemos. Nós fazemos. Por exemplo, eu amava o meu marido desencarnou. A minha mãe, o meu pai. Eu não quero mais viver. Eu não consigo viver. O que é isso? Você vai brigar com Deus? Com o fato da vida? Você consegue dominar isso? Não consegue. Cada um virá reencarnar na hora e vai desencarnar na hora que é precisa. Ninguém vai antes e nem depois. Você vai brigar. Como você me abandonou? Eu escuto pessoas falando, ele me abandonou, ele me deixou aqui. Onde já se viu? Eu briguei com ele hoje. Eu não me conformo, eu falo para Deus, como que você levou minha esposa? Gente, isso é uma autotortura. Porque ela era tão apegada ao outro para tentar se manter na vida que ela esqueceu da responsabilidade dela. E ela passa a torturar a sua própria mente.
É todo dia ela tortura a mente dela. Porque ela quer morrer, que ela não vê graça em nada. Porque a lembrança, porque ele fazia assim, porque ela fazia assado. Então, você fica torturando a sua mente, o teu coração, coitado, é um indefeso. E você não vai conseguir lidar com a vida. Ou seja, a criança mimada. Então, você transforma a sua própria mente na sua inimiga. É a mesma coisa, se você comer errado, você vai se dar mal, você não vai ter doença. E se você pensar errado, se você sentir errado, você não vai se dar bem. Muito embora hoje você é bem melhor do que quando você nasceu, concorda comigo? Olha quanta coisa você aprendeu. Então, nós deveremos, no caso daquele ente querido que desencarnou e que a gente tem muita saudade, que entra em lembranças, em situações nostálgicas, além de você se perturbar, leia o Livro dos Espíritos, você está perturbando o amor da sua vida. Você está perturbando seus pais, o seu filho desencarnado. Isso é amor? É a mesma coisa, você está aqui, imagina assim, que nós estamos numa grande escola. Seu pai, sua mãe, seu filho, os seus irmãos, o benzinho, o benê, está todo mundo aqui. Aquele que aprendeu a sua lição, vai embora. Vai embora para outro patamar. E você não se conforma que ele deixou a escola, porque ele já aprendeu. Você quer que ele fique com você, porque você não aprendeu. Que evolução é natural, é um trânsito. Se todos nós temos energias encarnados e desencarnados, se todos nós encarnados e desencarnados temos sensações, e a evolução é um estado natural, é um trânsito, para que a gente possa aprender a lidar com as nossas emoções, e são essas experiências que de momento você acredita que é uma coisa horrível, que é uma tragédia, que é uma coisa negativa, são essas impressões profundas que estão na sua alma. Para transformar o teu comportamento perante a vida, perante o teu espírito, perante a tua parte psicológica, para você trabalhar os teus impulsos, trabalhar as tuas reações equivocadas. Daí você fala assim, mas eu sou espírita, eu sei da imortalidade. E então, se você reconhece a sua imortalidade, que o seu ente querido não morreu, ele passou para um outro plano. Então, por que, se você compreende isso, por que você fica fora da razão? Você perde o equilíbrio. Vai perdendo o equilíbrio porque você fica carregando tantas lembranças. Você fica tão inconformado, com tanta saudade negativa, que você só cai na frustração. E daí se tornam estados depressivos, mórbidos. E tudo é um choque emocional. Porque é um desejo que você quer voltar ao passado que não volta. Não volta. E que você não está tendo prazer. Porque você está fugindo do teu dia a dia. Daí você vai optar pelo álcool, pela droga, pelo autossuicídio, aqueles padrões obsessivos horrorosos. Vai começar a tomar psicotrópico, porque você está fora, você está no descontrole. O que é esse descontrole? É falta de você se harmonizar consigo, com você, com a tua vida. Você vai buscando padrões
destrambelhados que são padrões perturbadores. É onde cada vez mais você vai ficando infeliz. Por quê? Porque você não pode controlar isso. Nós não podemos controlar a vida do outro. Quem vai morrer antes, quem vai morrer depois, ou porque ele me abandonou, ou porque ele me largou, porque essa pessoa não está mais comigo. Daí você começa com essa situação, você começa a ficar amargo. Você começa a ter hostilidade em relação a todas as situações, porque você é um infeliz. Você é um infeliz porque você próprio não se libera. Você só fica carregando fatos do passado. E você se agride tanto que passa a agredir os outros. Eu não agrido ninguém. Agride, porque você está sempre falando a mesma coisa. Está sempre falando, porque quando eu tinha dinheiro, porque antes eu fali, porque sabe, na minha infância, meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, porque meu marido morreu, porque meu pai morreu, porque meu filho morreu, não sei o que. Então, é um passado que não passa. E que você vai tornando maior essa dor, porque essa dor se transforma num mantra. E você não sai disso. Porque você só está vendo ontem e está esquecendo meu irmão, minha irmã. Nós não podemos ir contra aos desígnios de Deus da criação. Nós não vamos a lugar nenhum. Ao passo, olha, ele desencarnou, ela desencarnou, ele foi embora. Um dia a gente vai se encontrar, eu vou fazer tudo, eu vou me renovar através de todas as oportunidades que eu tenha, para que a existência se torne suportável para você que está aqui. Se torne suportável para aquelas pessoas que convivem com você, porque senão você vai ficar sozinho, não vai ter filho, não vai ter amigo, não vai ter parente, todo mundo vai fugir de você. Porque você só vive isso. Jesus não falou, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Então, nós temos que aspirar o agora, uma visão do que pode vir, que nós vamos nos encontrar. Nós temos que começar a refletir, porque ainda eu estou me sustentando dessa dependência, desse sofrimento, que você está fazendo questão de sofrer uma emoção que é do passado. Eu faço um convite para você, que você aprenda a se trabalhar, aprenda a adquirir, mas tem que ter esforço, maturidade. Você já não é mais criança. Quando a gente começa a buscar uma elevação moral, quando a gente busca ajuda no psicólogo, numa casa espírita, quando você começa a entender essa parte espiritual, que você não é dono do mundo e que a vida vai ser como ela é e não como você quer, ou como você queria, ou como você estava acostumado, você entende que todo dia, o hoje, o agora, é um presente para enriquecer você. E você começa a ser íntegro com você. Então, quando você entende que o dia de hoje é um presente para você fazer o melhor, você vai criando barreiras energéticas contra esses pensamentos de tanta saudade, de tanta lembrança, de tanta nostalgia, de tanta tristeza, de tanta frustração. E são essas barreiras energéticas que você tem que construir com a tua perseverança. Você vai banindo essas frustrações, esses estados de conflitos, estados melancólicos, que são sombras.
É tua própria sombra, os teus rastros, o que fala o doutor Antônio, mentor da nossa casa. Trazemos rastros e nós temos que apagar esses rastros. Ele foi, ela partiu, olha, fez a sua lição de casa, vai retornar. Eu sei que eu sou eterno, que eu sou imortal. Eu vou me reencontrar. Só que você tem que ter uma iniciativa. Para que você tenha êxito, para que a tua vida possa se tornar melhor, você tem que se transformar, senão você não vai triunfar. Então nós temos que desenvolver o alto amor. Nós temos que abandonar essa coisa que eu estou abandonado. Você não está abandonado. Nós temos que parar de sermos infantis, de gritar, berrar por uma coisa que não cabe mais. Isso é debilidade emocional. A pessoa não está aqui do jeito que eu queria. Então, para mim, o mundo acabou. O que é isso? Nós temos que acordar. A gente tem que se renovar. A gente tem que despertar. Despertar o nosso passado. Ele já é passado, ele já passou. E não pode servir de parâmetros toda hora. Ai, porque era assim, era assim. Era, não é mais. Senão você não vai conseguir aprender, senão você não vai conseguir se interessar pela vida do hoje, do agora, que é a vida real, que é o agora. Então começa a se reformular. Não existe dor eterna, lembrança eterna, nostalgia eterna, doença eterna, sofrimento eterno. Não existe. Sabe, a nossa alma se cansa, você sabia? De tanto sofrer. Se você tiver um pouquinho de fé no futuro, se você tiver um pouquinho de confiança, de fé em Deus, tudo Ele transforma. Às vezes, a gente observa, aconteceram 100 fatos maravilhosos e um não foi bacana, você vai se apegar nesse um. Outro dia, o pessoal que faz a palestra da apometria de sábado, eles falaram disso. Procurei que tem a palestra, que ele fala o seguinte: você fez uma viagem maravilhosa. Na hora de vir embora, perderam a tua mala no aeroporto. Do que você vai lembrar? Do que você vai falar mais? Da viagem que foi maravilhosa? Ou da mala que você perdeu e eles se pagaram ou te devolveram? Do que você vai lembrar mais? É que a gente vem de vidas após vida, com tanto sofrimento, que a gente insiste em não aprender, porque a vida está aí pra gente, para ser vivida. Então, que você tenha lembranças, é lógico, isso faz parte do nosso crescimento, aprimoramento intelectual, psíquico e espiritual. Mas que você compreenda que o abandono, quem fabrica é você. Quem fabrica insegurança é você. Quem cria e fabrica vazio existencial é você. Que as tuas depressões, as tuas ansiedades, quem fabrica é você. As tuas angústias, quem fabrica é você. Os teus medos é você. Você fabrica. Porque você está tão envolvido na negatividade que se esquece de ver o outro lado da coisa, o outro lado da vida. Todos nós temos o nosso GPS espiritual. O nosso mentor, o doutor Antônio, fala: ligue o seu GPS para que você vá pelos caminhos certos.
Mas muitos ou não ligam o GPS. Você imaginou, eu estou aqui em São Paulo, eu tenho que chegar no Rio Grande do Sul. Ele pode pegar o GPS e colocar nas estradas certas e fazer certinho. Ou então ele vai querer visitar cidade por cidade. Ele vai demorar mais. Então você está demorando mais. Ninguém veio para sofrer. Só sofre aquele que insiste em não ver, em não aprender. Que você, meu irmão, minha irmã, pense comigo. Você imaginou, imagina comigo, quantas vidas nós já tivemos? Se a gente conseguisse se lembrar do tempo que você foi rei, lembra? Olha o tempo que você foi rei, que você dava ordem nos outros, que você tinha toda a comida, todo o ouro que precisava. Já pensou se você pudesse lembrar disso? Ia ser bacana, né? Que você mandava numa corte, você morava num palácio. Olha, ia ser magnífico. Mas será que você iria gostar de saber da responsabilidade que tinha esse rei? Fazer guerra para conquistar, ajudar o povo a matar a fome do povo, trazer água. Olha quanta responsabilidade. E assim a vida. Que a gente possa se lembrar de coisas boas e dar risada. Olha, eu amei o meu marido, amei minha esposa, amei meu pai, amei minha mãe, meus irmãos, o meu filho. Mas eu sei que nós somos eternos e nós vamos nos encontrar. Eles foram embora mais cedo porque aprenderam a lição e eu estou aqui e não consegui aprender ainda. Então eu vou fazer de tudo para mim aprender, viver a cada dia para quando chegar o meu momento de ser aprovado e retornar para o plano espiritual, eu tenha condições de estar com eles, senão eu não vou estar com eles. É isso que eu queria dizer para você. Não sou dona da verdade, mas dentro das escrituras espirituais, da psicologia, da psicanálise, né? Tem tantas coisas que acerena a nossa alma, né? Então, quando você se sentir cansado ou com saudades, diga para você: farei o meu melhor para que eu possa encontrá-los. Aquele cara não me quis, aquela mulher não me quis, acabou. Porque eu tive outra oportunidade, estou tendo outra oportunidade. E não se esqueça daquela frase fantástica, que o nosso lindo Jesus deixou para nós. Vinde a mim, todos que estão cansados, pois eu vos aliviarei. Então, que você tenha saudades, tenha lembranças, tenha noção. Falar, passou, isso eu vou conservar comigo e vou viver o hoje, aqui agora, tá bom? Um beijo na tua alma, fique bem. Eu sei que não é fácil quando vocês estão nessa situação de autotortura. É uma autotortura. Mas a gente está aqui para te ajudar. Nós temos as palestras, grandes trabalhos espirituais para poder ajudar a você sair dessa condição de tirania para com você próprio, tá bom? Procure a gente. Vá bater um papo lá na casa dos tarefeiros, vá tomar o seu passe, passe nos trabalhos, passe nos doutores. Mas não se esqueça, tudo depende de você, tá bom? Um beijo na sua alma e semana que vem nós vamos voltar. E se você quiser um tema bacana de uma palestra, coloca aí, faz o seu comentário, dê seu like. Compartilha essa palestra com alguém que você acha que você possa ajudar. Isso é de grande valia, tá bom? Um beijo na sua alma. Fique na paz agora e sempre. Foi um prazer estar com você.